Olá, tudo bem com você? Então, no vídeo de hoje, vai ser bem curtinho, mas pra gente trazer um pouco da ideia de análise combinatória para que na terça-feira a gente possa dar continuidade já com exemplos, né? Então, vamos falar um pouquinho da teoria da análise combinatória hoje. A análise combinatória tem como objetivo contar, né? Tanto é que pode ser também chamada de contagem, né? Princípios de contagem, onde o maior objetivo é realizar a contagem, sendo que de forma inteligente, né? Algumas vezes a gente pergunta assim, dados os números 1, 2 algarismos, né? 3, 4, 5. Quantos algarismos de 2 dígitos distintos é possível a gente formar? E aí você poderia pensar, isso é muito fácil. Se eu quero um número de 2 dígitos usando algum desses aí disponíveis, eu posso ter 12, posso ter 13, 14... 15, posso ter também 21. Os algarismos são os mesmos, sim, mas eles são distintos, né? 21 é diferente de 12. Posso ter 22? Não, porque eu disse algarismos distintos. Assim como eu também não poderia ter 11. Eu posso ter 23, 24, 25, 31, 32. Não posso ter 33 porque eu falei que queria algarismos distintos. 34, 35, 51, 52, 53 e 54. Só não posso ter o 55. Então a gente vê assim, Cida, muito fácil isso aí. Tu teve um total de 16 algarismos. Pudesse formar 16 algarismos dos 5 disponíveis, tendo em vista que é sem repetição. Para que eu vou querer saber de fórmula? Para que eu vou querer me aprofundar nesse assunto? Porque nem sempre é assim, tão simples, né? Às vezes a gente pensa assim, quantas placas de carro é possível a gente formar no cenário atual, levando em consideração que são 3 letras e 4 algarismos. E aí eu digo a você que tem repetição das letras, tem repetição dos algarismos, e aí quantas são as possibilidades? E aí você tentar elencar todas as placas é muito difícil, é muito trabalhoso, é quase impossível, né? Quanto tempo você não levaria para fazer todas as possibilidades e ainda correndo o risco de errar? E aí quando a gente vê, né, a mudança que teve na placa, e por que dessa mudança? Por que colocar mais letras? Será que vai me dar mais possibilidades? E aí quantas possibilidades a gente tem agora com 4 letras e 3 números, por exemplo, se a modificação tivesse sido essa? Então a análise combinatória vem para resolver esses problemas. As operadoras, por exemplo, acrescentaram o nono dígito no número do nosso celular, mas não foi por acaso, né? Porque elas estão querendo que tenha mais possibilidades de se começar o número. Por enquanto, só tem uma possibilidade de começar, que é com o número 9. Mas, a partir do momento que sentirem a necessidade de gerarem novos números, eles vão, sim, ter mais possibilidades com a inclusão de um nono dígito. Afinal, eles terão, dependendo do objetivo deles, até 10 possibilidades a mais de começar o número, né? Pode começar com 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, a análise combinatória ela vem essencialmente para resolver problemas de contagem. E quais são os tipos desses princípios de contagem? São 3. A gente tem o arranjo, a combinação e a permutação. E aí, como é que eu vou saber se um problema ele é de arranjo, combinação ou permutação? E aí eu digo a vocês que eu gosto de fazer algumas perguntinhas. E a minha primeira pergunta é, a situação que me foi dada, a ordem dela é importante? Então, primeira coisa que eu pergunto, a ordem é importante? Se você responder que sim, isso aqui já vai se caracterizar num problema de arranjo. Ou permutação. Então, se a ordem for importante, a gente tem um arranjo ou uma permutação. Gente, uma permutação é também um arranjo. É um caso especial de arranjo, certo? Então, a ordem importa arranjo. Mas é arranjo, é arranjo do tipo permutação. A gente vai ver a diferença. E aí, se eu responder que não, a ordem importa, sua resposta for não, esse é mais tranquilo, a gente já tem que é uma combinação. Então, quando eu tinha aqui os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e montava o número 21 e depois o número 12,
Aí eu pergunto, a ordem dos algarismos 2 e 1, 1 e 2, importa? Sim, porque 21 é diferente de 12. Se essa ordem importa aí, ó, então é um arranjo ou uma permutação. Como é que eu vou saber se é arranjo ou permutação? Vai ser arranjo quando quantidade de elementos disponíveis maior que quantidade de escolhas. Isso aqui mesmo é um arranjo? É. Porque a quantidade de elementos disponíveis, eu tenho disponível os números 1, 2, 3, 4, 5. Quantas escolhas que eu estou fazendo? 2, porque eu quero um número de 2 algarismos. Então, isso para mim vai ser um arranjo, porque a ordem importa e a quantidade de elementos disponíveis, ela é maior do que a quantidade de escolhas. Consequentemente, a permutação é quando a quantidade de elementos disponíveis for igual à quantidade de escolhas. Casos bem clássicos de permutação. Vamos formar uma fila indiana. Então tem eu, tem você, e tem Matinho. Tem nós três. Então, de quantas formas distintas essas três pessoas aqui podem se organizar numa fila? Vou botar assim para diferenciar o boneco. Esse tem um pirulito na cabeça assim girando. Então, de quantas formas distintas essas três pessoas podem se organizar numa fila? Então, pode ser eu, você e Matinho. Pode estar na fila eu, Matinho e você. Pode estar você, Matinho e eu. Pode estar você, eu, Matinho. Pode começar com Matinho, eu, você. Ou Matinho, você e eu. Então, observe que eu tenho três pessoas e eu quero organizar na fila as três pessoas. Então, a minha quantidade de elementos disponíveis é igual à quantidade de escolhas. E a ordem importa? Importa. Por que a ordem importa? Se eu vou aqui receber grana, eu vou ser a primeira pessoa a receber, essa é a segunda pessoa e essa a terceira. Vai que o dinheiro acaba. Eu vou lá trocar de lugar com outra? A ordem é importante para mim. Então, se a ordem importa e a quantidade de elementos disponíveis é igual à quantidade de escolhas, permutação. Ah, vamos fazer uma brincadeira, sei lá, com cadeiras. Tem 4 cadeiras e 4 pessoas. De quantas formas essas pessoas podem se sentar nessa cadeira para tirar uma foto, por exemplo? Então, se tem 4 cadeiras e 4 pessoas, e se as pessoas mudarem de lugar e a foto mudar, o que acontece, né? A gente tem outra foto. Então, a quantidade de elementos disponíveis foi igual à de escolhas e a ordem foi importante, porque a foto mudou. A não ser que a questão dissesse, né, que a alternância de lugar não alteraria a foto. Mas a gente sabe que na prática a foto muda. Se eu tirar uma foto daquelas 4 pessoas naquela posição, aquelas pessoas trocar de lugar e eu tirar outra foto, eu vou ter fotos distintas, não serão as mesmas fotos. Então, quantidade de elementos disponíveis igual a quantidade de escolhas, a gente tem permutação. Quantidade de elementos disponíveis maior, eu tenho mais elementos disponíveis e vou escolher menos. Então, isso é arranjo. Lembrando que a ordem é importante. E combinação é quando a ordem não importa. Então, eu quero formar um grupo, né? É bem clássico isso. Quero formar um grupo. Eu, você e Matinho. Ah, não, esse grupo não tá legal não, professora. Sorteia aí de novo. Aí eu vou e sorteio. Dá você, dá eu e dá Matinho. Então, o grupo não muda se eu mudar a ordem. Certo? Agora, se eu quiser, agora no período de política mesmo, tem um candidato A
a prefeito e o candidato B a vice-prefeito. Se eu trocar a ordem e B se tornar candidato a prefeito e A se tornar candidato a vice-prefeito, observa que a ordem é importante. Porque antes prefeito era A, vice-prefeito era B. Se eu trocar a ordem, prefeito agora vai ser B e vice-prefeito vai ser A. A ordem é importante? É importante. Porque eu vou estar alterando, vou ter mais um elemento na minha contagem. Então, essencialmente, para a gente poder começar a estudar análise combinatória, a gente precisa entender que existe arranjo, combinação e permutação. Então, o norte inicial é saber se aquele problema é de arranjo, de combinação ou de permutação. Ah, tenho aqui uma sequência para ser tocada, né? Os músicos aí. Então, eles vão tocar Dó, Ré, Mi. Então, de 7 disponíveis, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? Acho que é. De 7 disponíveis, eles vão tocar somente Dó, Ré, Mi. Aí, eu pergunto a vocês, a quantidade de disponíveis é maior que a de escolha. Já não vai ser permutação, por aí. Mas aí eu preciso saber se a ordem é importante. Então, se eu tocar Dó, Ré, Mi e Mi, Ré, Dó, troquei o som, troquei. Então, a ordem é importante. Se eu trocar os elementos, eu tenho um novo elemento. Sempre isso que você vai pensar. Então, Dó, Ré, Mi é um som. Mi, Ré, Dó é outro som. Estou usando os mesmos elementos, mas trocando a ordem. Então, isso mostra que a ordem é importante. A ordem importante é arranjo ou permutação. A quantidade de elementos disponíveis é igual a de escolhas? Não, porque eu tenho 7 notas e estou usando 3. Então, a quantidade de elementos disponíveis é maior que a quantidade de escolhas. Logo, se eu tivesse uma situação dessa, eu teria um arranjo, certo? Quero montar uma comissão. Vai algumas pessoas para Brasília representar os estudantes lá no Ministério da Educação. Então, quem é que vai? Vai, sei lá, Letícia, Lucas e Luiz Eduardo. Letícia, Lucas e Luiz Eduardo. Alguém pega, não gostei não, faça outro sorteio aí sai no sorteio. Luiz Eduardo, Lucas e Victoria. Mudou alguma coisa? Letícia, acho que era Letícia, nem lembro mais. Mudou alguma coisa se eu trocar essas 3 pessoas de posição? Não, são as mesmas pessoas que vão lá representar. Então, se eu quero montar uma comissão, vai representar lá em Brasília, Pernambuco, Bahia e Maranhão. Maranhão, Pernambuco e Bahia. Muda alguma coisa? Não, são as mesmas representações. Sendo que se eu trocar a ordem, eu não vou trocar nada. Então, é isso que a gente tem que observar. Sempre. A ordem é importante. Como é que eu vou saber se a ordem importa ou não, Cida? Você vai sempre pegar os mesmos elementos e trocar eles de posição. Eu não posso pegar 21 e 45 para dizer se é importante ou não. Eu tenho que pegar os mesmos elementos e trocar de posição. Eu não posso fazer um grupo comigo, você e Matinha, e depois fazer um grupo comigo, você e Leonor, por exemplo. Eu tenho que pegar as mesmas pessoas e mudar a posição para ver se a ordem é importante. Então, fiquem com esse aviso. Arranjo, combinação e permutação são princípios de contagem, né? Onde a gente precisa saber quantos elementos é possível que a gente forme através daqueles disponíveis. E para isso, pode ser arranjo, combinação ou permutação. Pergunta básica. A ordem dos elementos é importante. Como é que eu vou saber se a ordem importa? Escolho alguns elementos. Se no meu problema está mandando escolher um grupo com 5 pessoas, eu pego 5 pessoas e troco a ordem dessas 5 pessoas. Se quando eu trocar a ordem das 5 pessoas não mudar nada, é combinação. Se tem lá 10 pessoas disponíveis, eu pego 5 pessoas e troco a ordem delas e for importante, por exemplo, presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário e suplente. Então, pessoa A, B, C, D e E. Presidente, vice, primeiro, segundo e suplente. Se eu trocar a ordem dessas mesmas pessoas e fizer assim, ó. E, D, C, B, A. É agora que vai ser o presidente. Então, observa que se eu trocar a ordem, eu tenho uma nova contagem. A ordem é importante. Então, nesse caso aí, a gente tem um arranjo. Questões de competição, primeiro, segundo, terceiro lugar, de dar prêmio de R$ 1.500 e R$ 200. Se eu trocar a ordem das pessoas, eu vou ter outra ordem para os prêmios. Então, a ordem
é importante. Isso que vocês vão ter que analisar. A ordem é importante? É. Arranjo. A ordem é importante? Não. Combinação. A ordem é importante? É. Arranjo. Mas a quantidade de elementos disponíveis é igual à quantidade de escolhas? Não. Então fica arranjo. A quantidade de elementos disponíveis é igual à quantidade de escolhas? É. É uma permutação. Clássico de permutação. Você pegar o nome, por exemplo, Cida. Quantas palavras é possível formar usando as letras do nome Cida? E aí você poderia começar, né? O próprio Cida, C-I-D-A, C-I-A-D. Aí eu poderia ter C-D-I-A, C-D-A-I e assim sucessivamente. E aí eu queria saber quantas são essas possibilidades. E aí, quantas são? Então observa aqui, se eu mudar a ordem dos elementos, muda a palavra? Muda. Cida é diferente de Ciade, né? Então, a ordem é importante. A quantidade de elementos disponíveis é igual à quantidade de escolhas? É, porque eu tenho 4 elementos disponíveis e eu estou usando os 4 elementos para formar novas palavras. Então, eu tenho permutação, ok? Então, é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Na terça, a gente trabalha com questões, vai inserindo a fórmula. Eu vou fazendo a comparação sem fórmula e com fórmula para vocês irem vendo como funciona. E aí eu trago as questões do Enem. O bom das questões do Enem é que a gente não precisa resolver. Só precisa saber se o problema é arranjo, combinação ou permutação e montar ele na fórmula. Pouquíssimas são as questões que mandam resolver. E as que mandam resolver são geralmente fáceis de serem feitas as contas. O Enem não manda resolver, não é porque ele é bonzinho não, tá? Ele não manda resolver porque ficaria muito grande a conta e a gente não teria condições de fazer sem calculadora. Mas é isso aí. Valeu!